Minhas amigas, meus amigos, a Bahia viveu nesses últimos dias quase que um tsunami, um fenômeno meteorológico que provocou chuvas nunca antes vistas nesse estado e um desastre de tamanho também jamais visto em nossa terra, atingindo mais de 70 municípios e milhares de pessoas, derrubando milhares e milhares de casas, desalojando multidões, adultos, crianças, os mais novos, os mais velhos, levando de roldão populações inteiras e casas, edifícios, numa tempestade que nunca se viu nesse estado. Uma tragédia, sem nenhuma dúvida, causando a morte de mais de 2 dezenas de pessoas e causando prejuízos que irão marcar o estado da Bahia e a população e o povo da Bahia por muito tempo. Eu lembro até, porque essas coisas é importante a gente lembrar, eu lembro até da minha vida em São Paulo. Eu morava na periferia de São Paulo, lá no Jardim Cabuçu, que é depois do Jaçanã, onde morei muito tempo antes, mas depois fui morar no Jardim Cabuçu. A gente construiu uma pequena casa de supapo à beira do rio, à beira do rio Cabuçu. E minha família, eu já havia saído, recém-saído de lá. O rio, com tudo que se faz com os rios, o rio então começou a subir durante as chuvas e tomava toda a minha casa. E atormentava meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe e meu pai. Dado curioso, meu pai então colocava tijolos para colocar tábuas em cima, então formava uma espécie de piso e ficava lá na dele. O resto, toda a família atormentada, e meu pai, as águas embaixo daquele pavimento que ele havia colocado ali, e ele assistindo televisão. Mas era uma tragédia. Hoje o Jardim Cabuçu já está devidamente tratado. O Jardim Cabuçu não, o rio Cabuçu, né? Porque os rios, eles se elevam e alagam por conta do trato, dos cuidados, dos não cuidados dos rios, né? E aí eu chego à Bahia. Por que ocorreu tudo isso, né? Porque milhares e milhares de pessoas ficaram desalojadas. E desta vez foram atingidas tanto as pessoas mais pobres, e são as principalmente atingidas, como o comércio de todas as cidades. Mas o que acontece, eu disse isso num texto recente, publicado no jornal à tarde, cujo título é O Sol Voltará. Eu converso sobre as causas dessa tragédia, né? O desenvolvimento, poderia falar do mundo, mas falo do Brasil. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ele destrói coisas belas, ele destrói os rios. Esse desenvolvimento traz problemas imensos para os rios, que são coisas necessárias, muito necessárias a nós todos, os rios, mas maltratados,
suas margens assoreadas, enche os seus leitos lotados de lixo. Tudo que nós sabemos, no momento que as chuvas vêm, eles sobem. Eles poderiam continuar úteis, mas aí sobem e causam as tragédias, e esta tragédia que nós estamos vivendo agora. Nós deveríamos ter outro comportamento. O capitalismo deveria ter outro comportamento com as águas, no caso brasileiro, mas não. Se despreza, e no momento que elas sobem, que os rios sobem, aí se percebe a gravidade de não saber respeitar a natureza, não saber respeitar o meio ambiente. Ainda bem, devo registrar isto, que nós temos um governador profundamente responsável e que não só cumpriu a sua missão de governador, deslocando-se para a cidade de Ilhéus, montando lá praticamente o governo, instalando o governo lá em Ilhéus, estando ao lado do povo da Bahia nesse sofrimento, ele não só fez isso, como manifestava o tempo inteiro uma atitude comovida, de quem estava de fato comovido com a situação do nosso povo. Ele já disse, ele fará tudo o que estiver ao alcance para cobrir os prejuízos que são imensos da população de toda aquela região, principalmente a região sul da Bahia. O governador, então, ao propor a construção de novas casas para a população, ele manifestou o desejo de que tais habitações não sejam mais em baixios, não sejam mais à beira dos rios, mas sejam em elevações, em locais mais altos, de modo a que, quando as chuvas vierem, não provocar mais um problema dessa dimensão. Porque essa que é a verdade, as cidades brasileiras, com o desenvolvimento caótico, a intensa urbanização que o país experimentou nessas últimas décadas, essa urbanização foi constituindo uma imensa favela Brasil afora, nas periferias, porque as populações trabalhadoras vão sendo jogadas para as periferias e para as áreas próximas aos rios, né? Porque os que têm algum dinheiro mais não querem. Então, esta é a causa, uma das causas dessa hecatombe que se abateu sobre a Bahia. Ainda bem que o governador tem noção, que toma as providências, que não cruzou os braços, que colocou todo o governo a serviço do enfrentamento dessa tragédia humanitária. Lamentável, e muito lamentável, que o governo federal tenha outra atitude. Lamentável, muito lamentável, que o presidente da República estava em férias e em férias continuou e não deu as caras por aqui, numa atitude de absoluta indiferença com as populações atingidas por essa tempestade. É impressionante ainda, além da atitude do governador, do governo da Bahia, é impressionante ainda a solidariedade do povo da Bahia. Então, é hora de nós nos solidarizarmos, de termos compaixão com tanto sofrimento, de ajudarmos essa campanha de solidariedade às populações atingidas por essas enchentes em todo o nosso estado. Solidariedade é a palavra de ordem deste momento.